Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Efésios, carta aos Efésios, cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler o texto por completo e nós vamos caminhar de acordo com esse texto. Não exatamente um aprofundamento específico nesse texto, mas em alguns pontos para nós refletirmos no decorrer da mensagem. E neste mês, amados, nós falaremos a respeito de quem Deus é. Quem Deus é. E eu, vou ministrar para vocês a respeito do amor de Deus. Olha que maravilhoso. Sobre o amor do Pai. E é uma tarefa e é algo muito difícil de ser falado, porque é insondável as coisas de Deus. O amor dele é inexplicável. No entanto, de acordo com alguns textos, nós vamos conseguir abordar algumas coisas a respeito do amor de Deus para conosco. E você está aí incumbido também de estudar, de aprofundar na palavra de Deus e arraigar e ser edificado nesse amor pela glória de Deus, amém? Vamos lá então, vocês estão comigo? Como eu sempre falo, quando eu prego, coloca aí o cinturão da verdade aí, amarra aí na sua cadeira aí para você não decolar, amém? Glória a Deus. Vamos lá, Efésios no capítulo 3, diz assim: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações, por favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Agora a oração de Paulo. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, e estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Guarda isso. Isto porque com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Maravilhoso, né? Ler a palavra de Deus. Amém? Então hoje falaremos a respeito de quem Deus é
E o título da mensagem é A Revelação do Amor. E uma pergunta retórica que eu faço para vocês é: qual o limite desse amor? Pensa no limite desse amor. Irmãos, hoje nós mergulharemos em um dos temas mais profundos e transformadores da Escritura: o amor de Deus por nós. O amor é um dos atributos mais destacados na Bíblia. Eu posso dizer que, de acordo com a Bíblia, não é necessariamente um atributo, mas o caráter de Deus. O amor faz parte da essência de Deus, faz parte do caráter de Deus. Não um amor superficial, emocional ou condicional, mas um amor revelado, um amor demonstrado e estabelecido na história em nossos corações. É um amor que não apenas nos convida a crer, mas nos envolve, nos sustenta e nos redefine por completo. Amém? Qual é o limite desse amor por mim e por você? O apóstolo Paulo, escrevendo nesse texto, ele está escrevendo numa prisão. A prisão, ele estava em Roma. Nos conduz a uma reflexão que vai além da nossa compreensão humana. Ele, que estava preso por causa do Evangelho, testemunha com autoridade espiritual que o amor de Deus não conhece limites. Pensa um homem, falou todas essas coisas que nós lemos a respeito do mistério de Deus, as riquezas insondáveis de Deus, falando sobre as dimensões do amor de Deus, e ele estava preso. Você está entendendo isso? Como que alguém que está sofrendo pode falar do amor de Deus? Como que alguém que está preso pode falar de liberdade? Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo por amor de vós. Isso está em Efésios 3:1, que ele fala: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Mas ele não fala que está um prisioneiro em cadeias físicas, mas ele fala que está em Cristo Jesus. Olha a profundidade da revelação desse homem. O que uma pessoa passando por tribulação pode falar para não desanimar? Se ele disse: não desanimem por eu estar nessa condição. Mas é justamente no contexto de fragilidade que a graça de Deus se manifesta com clareza. É no momento que nós somos fracos, que nós estamos fracos, é que vem a força de Deus. Isso está em 2 Coríntios 12:10. É no momento da nossa maior fraqueza, é que nós nos sentimos amados por Deus, consolados por Deus, tocados por Deus, aonde nós vemos a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Paulo nos lembra que ele, o menor de todos os santos, no versículo 8, foi escolhido para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Então Paulo se coloca numa condição: eu sou o menor de todos os santos, e me foi colocado, me foi proposto, me foi direcionado, Cristo apareceu para mim, e falou para eu pregar, para eu falar das riquezas insondáveis, algo profundo, algo revelado, algo que só em Cristo nós podemos entender. Amém? Hoje vamos meditar na profundidade do amor de Deus. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração e revele a dimensão infinita do amor de Deus por você. Sabe por quê? Porque quando você aceitou Cristo, e o Espírito de Deus habitou em você, habita agora em você, em Romanos 5,5 fala que o amor de Deus é revelado em nós, pelo seu Espírito, em Romanos 5,5.
Entenda que nós entenderemos o amor de Deus, experimentaremos, não entenderemos apenas com o entendimento intelectual, mas o amor de Deus, pelo fato de que, pelo Espírito Santo, nós experimentaremos o amor de Deus, amém? Quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de você aqui? Dá um glória a Deus aí. Então vamos entender aqui o amor de Deus. Deus é amor em sua essência. Isso está em 1 carta de João 4,8, onde o apóstolo João, ele dá essa revelação do caráter de Deus. Além dele falar que Deus é luz, João também fala que Deus é espírito. Ele não é um espírito, ele não está no mesmo patamar que nós ou outras criaturas. Ele é espírito em sua essência. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. A sua onipresença se faz pelo fato de que ele é espírito. Ele está em todos os lugares. Ele não é um espírito, ele é espírito, amém? Aleluia! Deus é amor em sua essência. Então está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Coloca para mim, 1 carta de João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não apenas tem amor, Ele é amor, é o caráter, é a sua essência. Isso significa que todo o seu agir, todo o seu caráter e toda a sua justiça fluem do amor de Deus. Além de outros atributos, que são vários, nós falaremos isso nessa semana, nesse mês, a respeito do caráter, quem Deus é. O amor não é meramente um dos seus atributos, mas sim a própria natureza. Como eu disse, Deus é Espírito, João 4,24. Deus é luz, 1 carta de João 1,5. E Deus é amor, 1 carta de João 4,8. Isso mostra a essência de Deus. E esse amor, a exegese desse versículo, dessa palavra, esse versículo revela que o amor é essencial à natureza de Deus. A palavra grega é ágape, é usada para descrever um amor incondicional e sacrificial. É um amor de Deus que não é volúvel, que não é volátil, que independe, que não precisa não tem circunstância. É um amor incondicional e sacrificial. Diferente do amor humano, que muitas vezes é condicionado e limitado. Você já percebeu que às vezes a pessoa fala, eu te amo, e no outro dia a pessoa já não te ama mais? Esse amor muda, o amor do ser humano muda. Mas o amor de Deus não muda para conosco, amém? Aleluia, dá um glória a Deus por isso. Em Jeremias 31,3 ele diz assim: com amor eterno eu amei, por isso com bondade a atraí. Deus sempre nos atrai. Hoje é um encontro de você com Deus, amém? Se você está aqui hoje, porque Deus preparou um encontro com você, porque Ele te ama. Independente da circunstância, independente de como você está, qual a condição do seu coração hoje, independente da sua vestimenta, do seu jeito, da sua aparência, da sua imagem, Deus, Ele te ama tanto, 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 que você não tem noção, e nós teremos por meio da revelação dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Parte disso, porque é impossível compreender esse amor tão maravilhoso de Deus. É a graça de Deus para conosco. O amor de Deus foi revelado em Cristo, João 3,16. O maior ato de revelação do amor de Deus foi o envio do seu Filho. Todo mundo já sabe de cor, olha a essência desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, sobremaneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que todo mundo já conhece esse texto de cor, mas às vezes vira um jargão, às vezes vira algo que não tem profundidade. O amor de Deus não ficou apenas nas palavras, mas se materializou em ação. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Então o amor de Deus foi revelado em Cristo. João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne, ou seja,
o Verbo, a palavra, Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Cristo vemos o amor encarnado, que cura, liberta, perdoa, restaura. Quantas coisas Cristo fez quando esteve aqui nesta terra. E continua fazendo, intercedendo por nós, compadecendo de nós, derramando misericórdia e graça em favor de nós. O amor revelado é sacrificial. Romanos 5:8. O amor de Deus não busca seu próprio interesse, mas o bem do outro. Então Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova, ou seja, demonstra o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo nós ainda sendo pecadores, mesmo nós desobedientes, filho da desobediência, como diz a palavra em Efésios 2, mesmo ainda criaturas pecadoras, Cristo veio para morrer em nosso lugar por nós, amém? Para que você se tornasse filho de Deus, e o amor de Deus fosse revelado no seu coração. Esse amor, ele é sacrificial, é um amor revelado através do sacrifício de Jesus. No mundo espiritual, o sangue, ele é poderoso, o sangue, ele é vida, e Deus derramou o seu sangue, entregou o seu Filho para derramar o seu sangue por nós. Esse é o maior amor revelado. Dá um glória a Deus aí. Jesus não nos amou porque éramos bons e merecedores. Talvez você fale: eu faço tanta coisa boa, por isso que Deus me ama. Não! Você pode ser o pior pecador, pode ser um bandido, pode ser uma prostituta, pode ser o pior. Deus nos amou. É um amor que não depende de nada. É um amor sacrificial. Você pode ser o maior pecador, maior pecadora. Eu posso ser, eu fui. Deus morreu por mim e por você. Esse amor independe. Não é por mérito, é por graça. A cruz é o maior testemunho, o amor que se entrega para salvar. Esse é o maior testemunho que eu e você temos que dar. O Deus de amor se entregou por nós. Esse é o maior testemunho. Então a reflexão fica: você já sentiu indigno do amor de Deus? Lembre-se, Ele não te amou porque você era amável, mas porque Ele é amor em essência. É impossível Deus não te amar, porque a essência dele é amor. Deus te criou por causa do amor dele, e Deus te fez filho por meio de Cristo por causa do amor dele. Sua morte na cruz é a prova incontestável desse amor incondicional. João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de entregar, ele falou assim, ninguém tem maior amor do que este, de entregar a minha vida para os meus amigos. Esse é o maior amor. O amor de Deus nos transforma, primeira carta de João 4:11. Quando experimentamos esse amor, não permanecemos os mesmos. Quando você tem o amor de Jesus, Ele nos transforma tanto, que você não permanece mais o mesmo. Por isso a palavra de Deus que nós lemos ali, quando nós amamos uns aos outros, isso prova o amor de Deus, mostra que nós temos o amor de Deus. Se nós não amamos o nosso irmão, o nosso próximo, isso mostra que você não ama a Deus, porque Jesus disse, se você amar os meus mandamentos, esse é que eu me ama. Se você amar o próximo como a ti mesmo, você me ama. Você prova do amor
de Deus é experimental, quando você começa a compartilhar desse amor, quando você percebe a transformação dentro de você, quando uma pessoa imunda, na rua, suja, passa do teu lado, antes você nem olhava, e hoje você olha com um olhar de misericórdia e de graça, e você quer ajudá-la, porque você está cheio do amor de Deus. O amor de Deus, ele nos transforma, ele é revelado por meio do seu Espírito, porque Jesus deu o seu Espírito no momento que ele morreu naquela cruz. Aleluia. Então, quando experimentamos esse amor, não permanecemos mais o mesmo. Primeira carta de João 4,11 diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Esse é um mandamento. O amor revelado de Jesus deve ser refletido em nossas atitudes, no perdão, na compaixão, no serviço ao próximo, na oferta, na tua igreja. Que é por meio da igreja que o Espírito Santo, que a palavra é ministrada. A tua generosidade, o teu amor, a graça que você tem no coração, por meio desse amor que revelou a você, você mostra o teu amor. Você mostra que você é transformado. Então o amor revelado de Jesus deve ser refletido em nossas atitudes. Então a reflexão é: sua capacidade de amar os outros está conectada à revelação do amor de Deus? Porque muitas vezes nós não amamos conforme Cristo derramou o seu amor, mas como uma forma de amar simples, barata, apenas com interesse. De fato, o ser humano ele é mesquinha, o ser humano ele é complicado, mas quando nós estamos cheios de amor de Deus, nós somos tão transformados por esse amor, nós temos a experiência desse amor revelado, que isso nos conecta a essa revelação do amor de Deus, e nós passamos isso para o próximo. Ame ao seu próximo como ama a ti mesmo. Você passa a amar o próximo. Quanto mais você se enche dele, mais transborda o amor verdadeiro. Aleluia, dá uma glória a Deus aí. Agora nós vamos aprofundar mais aqui, amém? O segundo ponto: o amor de Deus não é instável, é constante e inabalável. Dentro do primeiro ponto que eu falei para vocês, foram várias situações mostrando a revelação do amor de Deus para conosco, amém? Agora, entenda algo: o amor de Deus não é instável, é constante e inabalável. Vamos ler um texto, Romanos 8, do 35 ao 39. Nós estamos aqui em Efésios e passeando por alguns textos. Primeira carta de João 4 fala do amor de Deus. Romanos 8 aqui fala do amor de Deus. Romanos 5 fala do amor de Deus. Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Continua. Como está escrito, grave esse texto aqui: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso aqui ele está citando Salmos 44. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Quem poderá nos separar do amor de Deus? Olhe quanta circunstância. Ninguém pode. É a essência do caráter de Deus. Pois Paulo nos ensina que o amor de Deus é estável, constante e não depende das circunstâncias. Não como o amor humano que pode falhar. Exemplo,
O máximo que nós conseguimos compreender um amor de Deus, próximo, pequenininho, é o amor de um pai ou de uma mãe para com seu filho. No entanto, até em Salmos diz que pode sim uma mãe se esquecer do seu filho. Só que ele se parece, o amor do pai e de uma mãe parece, porque o amor de um pai e de uma mãe ele é persistente. Por quê? Porque às vezes um filho, ele pisa na bola, ele não respeita uma direção que você deu. No entanto, você continua a amá-lo, não é verdade? Você continua independente do que ele fez. O amor de um pai e de uma mãe ele é perseverante, mas não chega nem aos pés do amor de Cristo para conosco. Isaías 49:15 fala disso. Mas o amor de Deus jamais se cansa ou se esquece de nós. O amor de Deus é estável. Ele não é igual ao amor humano, que é instável, volátil, depende de circunstâncias. O amor de Deus é mais puro, porque é o amor que não depende das circunstâncias. O apóstolo Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E lista situações extremas. Vamos ver aqui, nesse texto, continua lá em Romanos 8. Ó as coisas visíveis, tribulação, nudez, espada, todos vêm. Todos vêm. Às vezes você está passando por uma circunstância, nudez, obviamente, você está escrito no texto, e o apóstolo Paulo passou por todas essas coisas. Uma tribulação, espada, todos vêm essa situação. E coisas invisíveis, que a angústia, fome, perigo, ninguém vê, só você sabe. Talvez você esteja passando fome hoje, e você está sorrindo, dando glória a Deus aqui hoje, mas só você sabe, e Deus. Porque muitas vezes nós nos apresentamos apenas com aparência, com máscara, mas nós não erguemos a nossa mão, dizemos: eu preciso de ajuda, sendo que Romanos 12 fala: peça ajuda aos santos. Você precisa pedir ajuda, primeiro para Deus, e depois para os santos, para as pessoas. Como que as pessoas vão saber? Mas Deus sabe aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Deus te ama tanto que Ele sabe a condição que você está hoje. É um amor que independe. Ele não vai deixar de te amar mais ou menos pela circunstância que você está passando hoje, pela tribulação que você está passando hoje, pela angústia que você está passando hoje, pela tristeza, pela morte de um ente querido que você está passando hoje. O amor de Deus independe. Não importa se é algo que todos veem, ou que só você sente, nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus, como diz as Escrituras. E nós estamos aqui entendendo esse texto de Efésios 3, que eu li primeiro com vocês, porque o apóstolo Paulo vai falar das dimensões do amor de Deus, e isso fala das dimensões, da altura, da largura, do comprimento, que nós de fato conseguimos até medir, até saber, não o amor de Deus, mas nós conseguimos aqui ver. No entanto, a profundidade só Jesus sabe. Só Jesus sabe aquilo que se passa dentro do teu coração. É uma profundidade tremenda. Amém, amados? Esse amor é seguro e permanente. Paulo cita em Romanos 8,36 os Salmos 44, 22, para mostrar que mesmo quando sentimos abandonados, como ovelhas para o matadouro, ainda assim somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque Salmos 44 fala, ali foi uma questão da diáspora, foi questão que, algo que respingou sobre os remanescentes, sobre os filhos de Corá, ele está falando no Salmos 44. Às vezes você está passando por uma situação, a culpa não é sua e nem de Deus, mas é porque respingou em você. Sabe o que é isso? Às vezes, sabe o que aconteceu? Às vezes o teu marido começou a jogar,
em coisas que ele não deveria, e começou a perder todo o dinheiro, e você respingou em você, e você está passando por uma tribulação, você mulher, mas isso não tem a ver com o amor de Deus, não tem a ver com o amor de Deus para com você. Às vezes um filho seu, mãe, está se prostituindo ou está nas drogas, mas foi pelas circunstâncias, porque um outro amigo que não conhece Jesus ofereceu a droga para ele, e ele caiu, mas não tem nada a ver com o amor de Deus para com você. Não é culpa de Deus. Então Paulo cita em Romanos 8,36 esses Salmos 44, 22, que nós somos entregues como ovelhas para o matadouro. O salmista reflete sobre a fidelidade do povo e a realidade do sofrimento. Há uma forte ênfase no paradoxo de ser fiel a Deus e ainda assim sofrer, porque Jesus disse que nós passaríamos por circunstâncias adversas. E muitas pessoas estão passando por algum problema e colocam isso na conta de Deus. Mas Deus, Ele te ama tanto que não é culpa dEle. Quantas coisas as pessoas passam e falam, é culpa de Deus. Não. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A autoridade na terra é do homem. Deus só falou assim, toma emprestado aqui, cuida aí. O versículo 22 é especialmente significativo porque alude à ideia de que o sofrimento não deve levar à dúvida da bondade de Deus, mas sim ao reconhecimento da luta ao longo da jornada de fé. Existe uma luta, existe uma circunstância, porque o amor das pessoas, elas são voláteis, volúvel. O amor das pessoas é assim, por isso que acontecem as coisas para conosco. Mas o amor de Deus continua fiel. Ele é fiel para conosco. O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que sua compreensão sobre o amor de Deus é mais madura. Nós temos que compreender isso, igreja. A nossa compreensão do amor de Deus tem que ser mais madura, não infantil. Dizer, isso está acontecendo porque Deus não me ama. Não é isso. Nós precisamos dessa maturidade a qual Paulo está nos revelando em Efésios 3. A dimensão do amor de Deus para conosco. Aleluia. Que compreende que nossa dor e nosso sofrimento não altera o amor de Deus por nós. Paulo está dizendo que muito do nosso sofrimento pode ser efeito colateral. Pode ser efeito colateral de alguma coisa. Talvez alguém entrou na sua casa, roubou todos os seus recursos, seus bens, mas isso foi um efeito colateral da falta de amor daquele indivíduo. Mas não tem nada a ver com o amor de Deus para com você. Deus continua te amando independente das circunstâncias. E nós temos que nos achegar a esse amor, amém? Paulo está dizendo que muito do nosso sofrimento, sim, pode ser um efeito colateral. Talvez o marido foi embora de casa, a esposa desanimou, por alguma circunstância que aconteceu na residência, na casa, por alguma atitude do marido para com ela. Às vezes o marido caiu no vício, do álcool, o filho nas drogas, talvez você perdeu o emprego. Então os ensinamentos dos Salmos 44, dos filhos de Corá, podem ser aplicados à vida cotidiana, ao reconhecer que a luta e o sofrimento fazem parte da experiência da vida cristã. Mas mesmo em meio à tribulação, mas mesmo em meio à dor, mas mesmo em meio às circunstâncias adversas, Deus continua nos amando. Deus, Ele nos ama. A dor não é um sinal de abandono da parte de Deus. A dor não é um sinal de abandono. Então a aplicação aqui, talvez você esteja passando por uma provação visível ou uma angústia invisível. Talvez você perdeu o emprego, é visível, e você está angustiado, é invisível. Mas coloca isso diante de Deus, que você vai sentir o amor,
e a paz de Deus que excede todo entendimento. E você vai começar a desfrutar de uma experiência com Deus, porque é no meio da fraqueza que nós nos sentimos fortes, pela graça de Deus que nos amou, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aleluia. Dá uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Os mesmos filhos de Corá, no Salmos 46, ele diz assim: Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Reflita nesses salmos. Depois você vai fazer essa tarefinha em casa, leia esses salmos. Então, mesmo em meio a essa tribulação, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós temos que ter experiência com esse espírito de amor, amém? Saiba que Deus não abandonou você, apenas ore e confie no amor de Deus. Seu amor permanece, ele não é volúvel, ele é fiel. Terceiro ponto e último: o amor de Deus, ele é verdadeiro. Ele nos revela as dimensões do seu amor. Este deve ser experimentado, habitando em nossos corações, como diz o apóstolo Paulo, em Efésios 3, 17 e 19, coloca lá para mim. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Paulo ora para que sejamos arraigados e alicerçados em amor, para que possamos compreender qual é a largura, comprimento e altura e profundidade do amor de Cristo. Aqui Paulo ora para que o amor de Deus não seja apenas uma doutrina, mas uma experiência. O amor de Deus não é apenas conhecimento humano pelo intelecto, mas é uma experiência de fato a ser vivida. Amém? Esse amor deve ser arraigado, ou seja, como uma árvore com raízes profundas, ou também pode ser como ramos, porque Jesus é a videira verdadeira, e nós somos o ramos. Se nós estamos conectados nele, nós somos arraigados, nós temos raízes profundas no Deus de amor, amém? Ou alicerçado como prédio sobre uma fundação sólida, Mateus 7,24, que fala que a nossa casa deve ser construída na rocha. Pode vir tribulação, pode vir vento, pode vir tudo, tempestade, mas nós estamos alicerçados, nós estamos edificados na rocha que é Cristo Jesus, amém? Aleluia. Então é um amor que excede todo conhecimento. Imagine, Paulo ora para que a gente tenha essa profundidade, para que entenda as dimensões, e ele fala que excede todo entendimento, ou seja, o amor de Deus transcende. Parece meio paradoxo aqui, mas é que quanto mais nós caminhamos de glória em glória com Cristo Jesus, o Espírito de amor que habita em nós, a qual nós chamamos Abba Pai, a Deus, nós chamamos Deus de Pai pelo amor dele revelado por nós, nós vamos desfrutando, experimentando esse amor de glória em glória, aleluia. Então qual que é a reflexão aqui? Você tem permitido que o amor de Deus seja uma experiência diária? Esse amor, ele não fica só na mente, no intelecto, ele transborda no coração. Ouça o Espírito Santo sussurrando agora sobre você, em você. Você é amado, você é amada. Não importa a tua condição financeira, não importa o teu status, não importa o seu perfil na internet, não importa. Você é amado, você é amada por Deus. Aleluia. Deixe esse amor ser a sua base, sua identidade, a sua força. Vamos meditar nessas 4 dimensões aqui. Qual que é a largura? Vamos entender qual que é a largura de Deus. O amor de Deus é inclusível, ele alcança todos. João 3,16. Deus amou o mundo. Independente de como a pessoa é, ele amou o mundo. Isso é o texto, as escrituras estão dizendo, ele amou o mundo.
Em 1ª carta de João 2,2 diz assim: Jesus é a propiciação pelos pecados de todo mundo. Então Jesus morreu por todos. Ele não morreu só por mim e por você, ele morreu aquele que está agora num viaduto usando crack, ou uma mulher, ou um travesti lá que está se prostituindo. A essência de Deus é amor, e Ele quer um relacionamento com essa pessoa e transformá-la, a ponto de falar assim: vai, não peques mais. Ele chama para perto. Aquela mulher encenada aqui, a mulher adúltera, eles queriam apedrejá-la, queriam provar alguma coisa ali para Jesus, acusar Jesus de alguma coisa, quanto à lei de Moisés. Essa mulher é adúltera, ela pecou. E ele fala assim: quem nunca pecou que atire a primeira pedra? Quem é o primeiro a tirar a pedra? Olha o amor de Jesus. Eu acho que ele fez um coração na terra, assim. Ele desenhou na terra, né? Acho que ele fez um coração assim. Então a largura é uma questão de... ele é inclusivo. Vamos entender qual que é o comprimento. O amor de Deus é eterno e perseverante. Ele alcança o inalcançável. O bandido na cruz. O bandido na cruz estava ao lado dele. Um quis, os malfeitores. Um aceitou, um outro não quis. E esse que aceitou, ele falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aí você fala: mas ele era um bandido. Sim, ele era um bandido, mas Deus amou ele. Olha como é difícil compreender o amor de Deus. Como eu falei, a mulher adúltera, às vezes o divorciado, o viciado, aquele que se sente rejeitado, porque o pai físico o rejeitou, porque a mãe o rejeitou, ou porque alguma pessoa, uma figura de autoridade a rejeitou, mas Deus não te rejeitou. Ninguém está fora do alcance do seu amor, amém? Ele veio buscar o pior pecador desgraçado. Agora, qual é a altura? Vamos entender a altura. O amor de Deus é sublime. Ele desceu do mais alto céu, Salmos 15:16, para nos elevar, Efésios 2:6, nós fomos colocados nas regiões celestiais com Cristo. Ele veio do mais alto céus, da mais alta altura, o céu dos céus, para nos resgatar. Pode ser o pior pecador, Ele desceu do céu para nos resgatar. Aleluia, aleluia. Quem está sentindo o amor de Deus aí? E Ele nos elevou. Você entende? Ele nos tirou do lixo, daquele monturo, como dizem o salmista. Pode estar na podridão. Ele nos tirou e nos elevou. E nos colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. E nos chama de príncipes e princesas de Deus. Você está entendendo? Então Jesus se esvaziou, coloca para mim Filipenses 2:6-8. Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele se humilhou até a morte de cruz. Você entende que Deus se esvaziou por amor de mim e de você? Ele não desiste de buscar o perdido. É que nem a parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Talvez você conheça da dracma perdida, ou das 90, da uma que fugiu, a ovelha que fugiu e as 99 que ficaram, e ele foi atrás da uma. Ou a mulher que tinha as dracmas, e ela desesperada, a mulher desesperada foi atrás daquela que se perdeu, ergueu o tapete e foi procurar a dracma perdida. Esse é o amor de Deus para conosco. Independente se Ele tem os salvos, tem as pessoas, tem as 99, Ele vai atrás daquela que se perdeu. A parábola do filho pródigo, onde tinha 2 irmãos. O mais novo falou: pai, me dá a herança que eu quero ir embora. E ele foi se prostituir, foi gastar o dinheiro, foi tudo. Ele fez de tudo, ele gastou o dinheiro. Havia uma necessidade naquela cidade que ele estava. E ele fala: meu Deus, e agora o que eu faço? Ele começou a trabalhar e começou a comer até a comida dos porcos. E nessa condição,
a qual o Espírito Santo tocou no coração dele, falou: volta para a casa do pai. E esse menino, esse homem, enfim, que Jesus ilustra na parábola, ele volta, e o pai, simbolizando Deus, desesperado na varanda: meu filho, meu filho, meu filho, apenas com o outro mais velho. Eu avistei ele: prepara o anel, prepara o melhor alimento, prepara a melhor roupa. Ou seja, ele não jogou fora a roupa, ele não jogou fora o anel, ele não jogou nada fora. Ele estava ansioso ali, esperando o filho voltar. E ele voltou para os braços do pai. Você entende o amor de Deus? O que Jesus quis dizer nessas parábolas? Independente da situação, independente se você se perdeu, Deus está aqui para resgatá-lo novamente. Deus se derramar o seu sangue, não é brincadeira a salvação. A salvação não é brincadeira. A morte de Jesus na cruz não é brincadeira. Ele derramou o seu sangue por amor de mim e de você. Eita Jesus. Agora estamos afunilando aqui, vamos fechar. Deus não cancela encontros. Eu vou te provar isso. Em Gênesis 3, do 8 ao 9, o homem, ele tinha a essência divina de Deus. Ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. E esse homem, Adão, que representa a humanidade, humanidade, ser humano, ele pecou. Mas antes disso, ele sempre se encontrava na viração do dia. Deus sempre se encontrava com ele na viração do dia. E aí o homem pecou. Mas Deus não cancelou o encontro com Adão. Ele disse: Adão, cadê você? Cadê você, Adão? Na viração do dia, Deus, mesmo sabendo, porque Deus, Ele é onisciente, mesmo sabendo que Adão pecou e que estava escondido atrás de uma árvore, Deus, no seu perfeito amor, na sua maravilhosa graça, Ele não cancelou o encontro com Adão. Ele não cancela o encontro comigo e contigo. Independente das circunstâncias, independente se você pecou, Ele não cancela o encontro comigo e com você. Deus disse: onde você está? Isso não fala de uma questão física, que ele estava atrás aqui de uma árvore, porque Deus sabia que ele estava escondido. Mas era a condição do coração dele, a qual levou ele a pecar, a qual levou ele a desobedecer. Deus queria que eles reconhecessem sua situação, Adão e Eva. Deus fez o primeiro sacrifício para vestir Adão, isso já mostra a graça. O primeiro sacrifício, o sangue derramado não foi de Caim, foi Deus que matou um cordeiro, um animal, porque ele foi feito já no quinto dia, o homem foi feito no sexto. Ele matou um animal para cobrir Adão com as peles. Ele derramou o sangue para cobrir Adão e Eva, porque eles pecaram. Deus já demonstrando a sua graça maravilhosa para conosco em Gênesis 3. A busca de Deus por Adão e Eva após o pecado é um poderoso símbolo do amor e da graça divina, mesmo após a desobediência. Deus não abandonou a humanidade. Essa ação prefigura a redenção que seria realizada através de Jesus Cristo, que veio buscar e salvar quem estava perdido. Isso está em Zaqueu, está escrito em Lucas 19:10, a respeito de Zaqueu, que ele fala assim: Deus veio buscar a quem estava perdido. Jesus veio buscar eu e você que estávamos perdidos.
Talvez hoje você se encontre numa condição a qual você ainda não confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele te ama tanto e Ele quer que você se torne um filho de Deus. Porque antes éramos criaturas. Adão era apenas uma criatura amada por Deus, porque a criatura é o amor de Deus ali, é a perfeição de Deus. Mas para que nós nos tornemos filhos de Deus, é necessário ir para a cruz do Calvário, é necessário se lavar no sangue de Jesus, é necessário confessar com a boca e crer no coração que Jesus é Senhor, e Ele veio em carne, habitou entre nós, foi crucificado, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e hoje vive para nos dar vida. Ele é um Deus vivo. Nós cantamos aqui uma canção falando que Deus nos dá vida, que Deus nos busca, que Deus nos ama. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Um coração arrependido Deus não rejeita. Se você se mostra arrependido hoje, Deus, Ele não te rejeita, porque é a graça de Deus revelada, é a essência de Deus. E do mais alto céu para o nosso coração Ele veio, essa é a altura. Deus não está brincando de ser Salvador. Agora vamos entender algo. Nós já falamos a respeito da largura, do comprimento, da altura, a qual o apóstolo Paulo fala na sua oração ali em Efésios 3. Mas ele fala a respeito da profundidade, e isso é impossível de explicar. Porque para a altura, é apenas, se você quer identificar uma altura, medir uma altura, é apenas uma dobra. A largura é apenas uma curva, uma dobra. O comprimento é apenas uma curva, uma dobra, você consegue ver. Apesar de que não conseguimos ver pela dimensão do amor de Deus. Mas se Deus nos permitisse ter visão espiritual aberta, a qual alguns têm, você consegue ver o mundo espiritual por causa dessa dobra. Porque o mundo espiritual está aqui. Deus disse, estou no meio deles, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Deus está aqui, você não está vendo, pois Deus é Espírito. Mas se tivesse essa dobra, você via. Você tinha a revelação plena. Mas Deus não permite. Agora a profundidade é algo que não tem medida. Profundidade, Ele vai no mais profundo do coração, do seu coração. Sabe qual que é a profundidade? Ele sofreu, foi cuspido, bateram nele, Ele sangrou por mim e por você. Olha a dor que Ele sentiu. Só quem sente dor entende a profundidade. E Ele tomou o seu lugar por mim e por você, para que nós não nos sentíssemos dores. Assim, quando nós estamos em dores, nós nos colocamos diante do Senhor, porque Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. E quando nós entendemos a revelação desse amor, entregamos a Cristo, essa dor ela começa a cessar, começa a ser pequena. Independente se você está com uma doença, Deus, Ele tem cura, Ele tem amor, Ele tem paz nos nossos corações. Então é um mistério que só o coração, pelo Espírito, pode experimentar. Isaías 55, 8, 9 diz, os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Ele suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Só Deus conhece o mais íntimo do nosso ser, e conhecendo pode nos preencher na profundidade do seu amor. Qual que é a aplicação aqui? Deus não esconde o seu amor, Ele se revela em Cristo Jesus. O amor de Deus se revela em Cristo Jesus. Então glória a Deus aí. Se você sente que não é amável, olhe para a cruz. O amor dele é verdadeiro. O amor de Deus, ele é verdadeiro. O amor dele é verdadeiro e é real, é multidimensional.
Você pode confiar nesse amor. O apóstolo Paulo em Efésios 3, 13 e 14, no mesmo texto ali de Efésios 3 que iniciamos aqui a palavra, ele diz: não desanime por causa das minhas tribulações. Olha o amor maduro. Ele experimentou o amor de Cristo mesmo na prisão, mesmo sem ver a luz do dia. E ele falou desse amor e descreveu a dimensão desse amor para conosco. Não permita que minha situação pessoal atrapalhe você de conhecer o amor de Deus. O apóstolo Paulo está falando para nós. Ele estava preso, mas a sua confiança não estava na situação, mas e sim no caráter de Deus, que é amor, é a sua essência. Nós não precisamos entender tudo para confiar. Esse é o quarto e último ponto. Passei aqui um. O amor de Deus, ele é fiel, ele é seguro. Nós não precisamos entender perfeitamente esse amor para confiar nele. Não sabemos todos os detalhes do agir de Deus, mas podemos confiar no seu amor. Provérbios 3,5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Deus não erra, Deus não falha. Mesmo quando silencia, Ele está agindo. Mesmo quando não responde, Ele está ouvindo. Então qual a aplicação aqui para nós irmos para cear com Ele? E fazermos em memória, a ceia aqui em memória dEle, pelo esse sacrifício maravilhoso e perfeito. Você pode não entender o porquê do que está passando, mas pode confiar no quem. Deus é bom, seu amor é confiável, aleluia. E eu concluo isso. Paulo termina o capítulo 3 dizendo assim, na doxologia: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Irmãos, o amor de Deus, ele não tem limite para conosco. Não é medido por nossa performance, pela nossa fé ou circunstâncias. Ele é medido pela cruz. Você entende isso? A cruz mostra a largura, mostra a altura, mostra o comprimento, mas nós não conseguimos entender a profundidade a qual esse Deus maravilhoso se entregou por amor a nós. Mas Ele se entregou. Então hoje, Deus quer que você creia no seu amor por você, que é incondicional. Ele foi derramado na cruz. Experimente as dimensões desse amor: largura, comprimento, altura e profundidade, experimentado no coração. Compartilhe esse amor que nos transforma. Ele transborda através de nós. Descanse na confiança de que Ele é bom, mesmo quando estiver em meio à tribulação, aleluia. O maior conhecimento, eu fecho com isso, o maior conhecimento que um homem pode ter, não é apenas saber quem Deus é, mas experimentar o seu amor revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus.